Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso de Programação Aplicada. Hoje nós vamos falar da preparação do ambiente de trabalho para uso de programação. Na aula anterior a gente falou dos conceitos teóricos que envolvem programação, algoritmos. E agora nós vamos falar do ambiente computacional, onde a gente implementa esses algoritmos. Tá? Isso vai ser feito como? O conteúdo que a gente vai apresentar, primeiro, a instalação da linguagem de programação, que é o Python, o uso do Python via Jupyter Notebook, né, porque ele pode ser usado isoladamente, mas pode ser usado na plataforma Jupyter Notebook, e as funcionalidades dentro do Jupyter Notebook. Né. Esse conteúdo ele é baseado no capítulo 2 do livro de Menezes, tá, que é a Introdução à Programação em Python, da Nova Tech Editora. É um livro muito bom, algo em torno de 50, 60 reais, vale a pena para quem quer começar a aprender a usar o Python. Então, a primeira opção é você ir no site do Python, que é esse aqui. No final da aula eu vou mostrar essas coisas funcionando. Aqui eu vou só apresentar, para não interromper a apresentação. Então, lá no site você tem a opção de instalação, tá? E aí você vai lá e escolhe a versão de 64 bits, ou 32, dependendo da sua máquina, tá? E a versão, se é para iOS, Macintosh ou Windows. Instala, tá? O executável, você vai dar 2 cliques, ele vai fazer o processo de instalação e abrir o Python para você trabalhar, né? O editor de programação nativo do Python. Detalhe, você pode escrever programas de computação, pessoal, em qualquer editor de texto, até no WordPad. Mas quando você usa o compilador próprio da linguagem, você tem funcionalidades adicionais. Marcações de textos, você tem identificação de erros, você tem depurações e por aí vai. Só que usar o interpretador direto do Python não é a melhor solução nesse momento, tá? E ele vai pedir, talvez, para você usar 3.9, mas assim, eu sempre gosto de usar a versão anterior, que é a mais estável, 3.8, é a que eu geralmente instalo. Tá? Então, quando eu disse para vocês que tinha uma versão melhor, é essa versão aqui, a versão disponibilizada pela Anaconda, tá? Que é uma espécie de kit de ferramentas para quem quer trabalhar com ciência de dados e desenvolvimento. Tá? A Anaconda, ela é, digamos assim, um instalador no ambiente Linux, que ele foi escrito em Python e em programação C, que usa uma interface gráfica muito amigável para você ter uma gama muito grande de sistemas abertos, né, com o mínimo de supervisão no processo de instalação e uso deles. E esses sistemas são amplamente relacionados com a ciência de dados. Né? Você tem lá o Python, você tem módulos de machine learning, de web development, web. Eu vou mostrar o Anaconda funcionando no final, é melhor do que ficar só falando dele. Então aqui é o site da Anaconda, que ele tem essa versão gratuita, mas tem também a versão que você pode fazer o upgrade paga. Tá? E tem as 3 versões aqui do Windows, Linux e Macintosh. E aqui é a cara do Anaconda. Ele tem um monte de ferramentas que você já pode rodar, instalar facilmente e manipular. Todas essas ferramentas têm a ver com a parte de ciência de dados. Então, entendam ele como sendo uma espécie de um provedor das múltiplas ferramentas usadas em programação e em ciência de dados. Tá? E isso aí é o link para quem quiser baixar, ele é gratuito, essa plataforma. Okay? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né, no uso do Jupyter Notebook? O que é o Jupyter? Né? É uma organização, né, que não tem fins lucrativos, criada para o pessoal que quer desenvolver código aberto, certo? De forma interativa e usando múltiplas linguagens. Então, o Jupyter não é um ambiente só para o Python, mas ele é o ambiente mais útil para a linguagem Python. Vocês vão ver quando a gente estiver usando. Ele tem possibilidade de você já ir comentando o código, documentando o código, né? Facilita muito o trabalho da gente. Tá? As principais linguagens que o Jupyter suporta, né? Julia, Python e R. Tá? Julia é uma nova linguagem,
também muito poderosa. Eu não tenho muito conhecimento dela, né, para falar, mas a pessoa fala muito bem dela. R é uma linguagem de programação voltada para a estatística. E o Python é uma linguagem de programação de cunho geral. Tá? Então, os arquivos do Jupyter Notebook, eles têm esse formato JSON, né, que é uma listazinha de células, né, com entradas e saídas, como você tem os textos. Esses textos podem ser comentados via Markdown, que é uma outra linguagenzinha específica para codificar o texto e ele virar um formato HTML. Depois o HTML via web, né, que o Jupyter é usado na web, ele transforma naquilo que você conhece na página da internet. Tá? Esses arquivos, no Jupyter Notebook, os arquivos que a gente usa, eles têm essa extensão aqui, ó, J, na IP, né, YNB, tá? Que é a extensão dos arquivos do Python no Jupyter Notebook. Tá? E aqui é a cara do Jupyter Notebook rodando. Né? Dentro da suíte Anaconda, você pede para instalar o Jupyter, e aí você tem um compilador rodando em pano de fundo, e tem aqui o editor gráfico, que é onde você efetivamente vai criar os códigos, importar datasets e fazer a execução da programação. Tá? Esse aqui que a gente vai trabalhar muito. Tá? Ele é o que é a alternativa à interface de desenvolvimento, a IDE padrão do Python. Tá? Mas você pode usar a opção do Python se quiser. Mas eu recomendo a opção 2, usando o Jupyter Notebook. Aqui é a cara do Jupyter funcionando. Ó, você já pode, por exemplo, ele roda via web. Ó, essa é uma das grandes vantagens dele. Né? Então você abre um arquivo novo aqui, pode pedir dados da versão. Aqui você tem ele via web. Normalmente ele é usado no Google Chrome, mas pode ser usado no Edge também. Tá? Dependendo do seu sistema operacional. Se der problema usar no Edge da Microsoft, você manda ele usar o Chrome, tá bom? E aqui, ó, é a cara dele. Você tem as várias pastas de trabalho criada na máquina virtual, tá? Tá rodando em pano de fundo. E aqui você pode fazer várias funções. Você pode criar, renomear, apagar pastas, arquivos, fazer download, upload de arquivos, certo? Mas vamos ver isso aqui com mais calma, tá? Como eu disse para vocês, o Chrome é um navegador de internet padrão para o Jupyter Notebook, mas você pode usar o Edge também. As versões mais atuais dele não vão dar muito problema, não. Aqui é a cara mais simplificada do Python. Você vê que aqui você tem a linhazinha. Ó, se você dá um zoom aqui, o que você vê? Ó? Você tem uma linhazinha de comando, tá? O in, que é a entrada, e o out da linha 1. Né? Então você mandou fazer um comando simples. Ó. Pediu para o Python somar 3 mais 5, ele deu 8. Tá? E aqui em cima, ó, meu primeiro comando é uma linhazinha de Markdown. É um comentário, tá? Uma documentação do código. Isso tudo vai ficando mais claro à medida que a gente for usando o programa. Tá? E aqui vamos mostrar para vocês algumas dicas, né, que ajudam a gente a fazer melhor uso da ambiente Jupyter. Né? Tecla de atalho. Então, ó, Ctrl Enter, manda executar a célula. Shift Enter, executa a célula e cria uma nova célula logo abaixo do comando. Né? Alt Enter, ele executa a célula e cria uma nova célula abaixo no modo de edição. Tá? Isso é diferente, modo comando e modo de edição. Tá? A gente vai ver isso daí. Tá? O comando é uma codificação do Python, a edição é uma parte de comentário do texto, né, do Markdown. Ó, esse aqui, ó, o Y, muda a célula para o tipo código, tá? M, muda a célula para o tipo Markdown. Então, se você quiser que cada célulazinha que aparece lá no Jupyter, né, ela tem um padrão. Ela aparece para ser código Python, ou aparece para ser Markdown, certo? Dependendo de se você usasse aqui esse Shift Enter ou esse Alt Enter. Mas se você quiser mudar ela, você usa o Y, ela vira... Só lembrar que o Y é de Jupyter, tá? E o M é de Markdown. Ela muda, tá? O A e o B, ó, é para inserir células acima e abaixo, né? Aquele 1zinho que a gente viu lá, né? Entre colchetes, é o número da célula, tá? O X, né? Recorta a célula, C copia a célula. O V leva a célula para a área de trabalho. O Shift V
cola a célula acima da área de trabalho, né, uma célula que estiver disponível. E aí pode ser conteúdos até de imagem, você pode levar para o Jupyter Notebook. Então essa é uma vantagem bem legal, você pode ir comentando o código. Por isso que é chamado de notebook, porque ele é um bloco de notas também. Você vai escrevendo o código e vai comentando ele, com imagens, com textos, né? Então fica uma coisa é quase um livrinho que você vai montando, sabe? DD, apagar uma célula, Z, desfaz o que você fez, né? E L, ativa a enumeração das linhas. Tá? Então, essas série de atalhozinhos de teclado são muito úteis para você ganhar produtividade no trabalho no Jupyter. Tá bom? São as funcionalidades importantes que a gente pode usar. Aí, ó, documentação do programa escrito no Jupyter Notebook é feita via esse Markdown. O que é o Markdown, né? É uma linguagem de marcação simples, tá? Um exemplozinho aqui, ó, que você usa para transformar isso no HTML, e aí quando você dá Shift Enter lá no Jupyter Notebook, ele vira o que ele seria no HTML. Então, se você botar assim, ó, a cerquilha e botar cabeçalho do primeiro nível, ele bota negrito assim, ó. Tá vendo? Só que ele transforma isso aqui nisso aqui, ó. H1/H1, né? Que esse aqui é um tagzinho que indica cabeçalho. Entendeu? Ó, o P, que indica parágrafo, é um tag de HTML. Aí você só escreve o texto normal aqui, na célula, se ela for do tipo Markdown, e aí já aparece aqui, ó. Programa, parágrafos são separados por linha em branco. Entendeu? Então isso aqui a gente vai entender, eu estou só apresentando, vamos entender com mais calma quando a gente estiver usando. Então aqui é uma exemplificação de como você usa o Markdown, tá? Para usar codificações que convertem os textos em formato HTML e que depois que você dá Enter na célula no Jupyter Notebook, ele fica com a cara do HTML rodando, né? Como se fosse na web, que de fato é na web, né? Tá? Ela é muito útil, essa ferramenta, para documentar o seu código. Você ir explicando o que está fazendo. Tá? Boas práticas. Né? Primeiro, ele vai criar... bom se você criar pastas, para você botar seus programas organizados por pastas. Tá? Isso é uma boa prática. Tem a pastazinha. Tá vendo? E onde você vai colocar os arquivos com a extensão do Python. Certo? Documentar o código, que foi o que a gente fez aqui. Ó. Tá vendo? Você tem uma execução simples e aqui você bota Markdown. Então, essa é a célula de código. Essa acima é a célula de texto. Tá? E você está vendo escrito aqui, ó, Markdown. É porque ela é uma célula de texto. Quando você botar na parte de baixo, ela vira a célula de código. Tá? Esses botõezinhos nós vamos ver quando eu estiver usando ele. Tá? Documentação do código, linha de código e resultado do código. Né, ó. 1 quer dizer linha de código 1. Ó. In entrada, out saída. Tá? Outra prática interessante que a gente pode trabalhar é o uso de aspas, parênteses, chaves, colchetes. Né? Como é que isso funciona no Python? Esses caracteres sempre tem que estar aos pares. Então, aqui nós temos uma continuação do exemplozinho, ó, o primeiro comando, 3 mais 5, 8, célula 1, célula 2, que eu já fiz é que eu tenho 6 células antes nesse exemplo, tá? Então foi a 7ª célula e aqui a 8ª célula. Aqui é para você ver a diferença entre a falta da aspas. Ó. O print é o comando mais simples que você tem. Então se você bota as duas aspas, ele funciona normal. Se você bota só uma aspa, ele diz, ó, ocorreu um erro, ele diz aqui, ó, sintaxe erro. Tá vendo? O ambiente, enquanto escaneou um string literalmente, quer dizer, ele não achou o final do string, tá? Na linha 1. Para ele, essa linha 1 é a linha do código, porque para ele o código é esse aqui. Né? O 8 é do Jupyter Notebook. Certo? Ó. Então, explicando esses comandinhos. Aqui, outra boa prática, né? Falar do case sensitive. Ó. Quando você executa o print com a letra minúscula, você vê que ele fica verde. Quando você bota o print com a letra maiúscula, ele fica preto, porque ele não reconhece isso como uma palavra reservada do programa Python. E aí ele dá erro. Ó.
name print is not defined, quer dizer, não está definido o comando print com P maiúsculo. Então, lembre disso. Anteriormente falamos necessárias as aspas para definir o string, que são textos, e os comandos, eles têm palavras reservadas e são sensíveis ao maiúsculo e o minúsculo. Ok? Indentação. O que é a indentação? Aqui, ó. Eu executei o mesmo comando print de duas formas. Ó. Se você obedece à indentação, ele funciona direitinho. Quando você não usa a indentação, né, ele entende a sintaxe errada. O Python tem essa vantagem que alguns acham desvantagem. Ao invés de fechar blocos de execução por begin e end, ele simplesmente olha os espaços aqui. Ó. Se não tiver espaço, ele sabe que esses dois caras estão no mesmo alinhamento, pertencem ao mesmo bloco e executa. Se tiver esse espaçamento, ele não entende. Ele acha que aqui é outro bloco e ele dá erro. Tá? Essas coisinhas eu estou apresentando e vocês com calma vão aprendendo elas na medida que a gente for usar o programa. Tá bom? Agora vamos falar do entendimento da sintaxe da função. Toda função no Python ela tem isso aqui. Ela tem um nome, que é uma palavra reservada, sensível ao maiúsculo e minúsculo. Ela tem parênteses para abrir e fechar o comando. Tá? Ela tem uma mensagem a ser executada, que são os parâmetros a serem executados. E se for uma string, ela tem aspas. Tá? E o comando pode ter vírgula separando seus vários parâmetros de entrada. O print é o mais simples, só tem um parâmetro, que é a string. Tá? Então a função executa a ação. Os parênteses são identificados para separar os parâmetros, né? Você usa vírgulas e parênteses para separar os parâmetros, e as aspas são usadas para indicar quando os parâmetros são textuais, certo? Aqui o Python funcionando no ambiente Jupyter Notebook, explicando alguns operadores lógicos, né, que a gente lá aprendeu na matemática. Então, por exemplo, no Python, o mais é para somar, o menos para subtrair, o x para multiplicar, a barra para dividir. E esses três aqui são novidades para vocês, talvez. Ó. A exponenciação, né, por exemplo, ó, 5 elevado a 3 aqui embaixo, ó, é 2 asteriscos seguidos. Ó, 5 elevado a 3. Barra, barra é a divisão que retorna a parte inteira da divisão. Então, 5 dividido por 3 não é exato. A parte inteira disso é 1. Módulo, módulo da divisão. Na verdade, ele retorna o resto da divisão. Né? Você pega aqui, ó, 5 dividido por 3 dá igual a 2, tá? Que é o módulo da divisão. Quando você quer aplicar esse módulozinho, você usa esse cifrão, tá bom? Quer dizer, você sobrou aqui 2, não dá para dividir exatamente. 5 por 3. Conceitos de variáveis e atribuições dentro do Python. Mais uma vez, dentro do ambiente Jupyter. Tá? As variáveis é muito útil, porque elas armazenam os parâmetros com valores específicos no computador para serem usados logo em seguida. Tá? E aqui, a gente usa o igual como elemento de atribuição. Tá? Então, quando você vê A igual a 2, você está dizendo o seguinte, que a variável A recebe 2. B igual a 3, a variável B recebe 3, entendeu? E aí você printa aqui A mais B. Aí é o comando print executa a impressão da soma de A com B, que dá 5. Tá? Então, aqui você observa que eu botei esse símbolozinho aqui de asterisco, de cerquilha, né? Ou sustenido, porque toda vez que ele aparece, o Python entende que isso aqui é explicação do código, não é para executar. Tá? Então, ele funciona para comentar uma linha de código. Se você quiser comentar várias linhas de código ao mesmo tempo, nós vamos ver que é aspa tripla. Tá? No começo e no final dos vários textos a serem comentados. Por que usar as variáveis? Porque elas expressam genericamente o problema que tem que ser resolvido, então você não tem que ficar todo o tempo gerando valores, você apenas alimenta as variáveis usando funções como input. Tá? Então, essa é uma grande vantagem. Né? Se você usa variáveis, você muda o valor de A e B, né? E você rapidamente tem uma alteração no print do resultado. Agora, se você usar o 2 e o 3 direto, você tem que entrar na função print toda vez que você quiser mudar os valores para serem objeto da função. Então, não é interessante essa segunda maneira de fazer, entendeu? Melhor somar valores dando-os como variáveis. Tá? Porque aí você mexe na variável, né, na hora que você precisar e não fica engessado com o código. Quando você declara já o valor da variável. Certo?
E era isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar nessa videoaula. Agradeço pela atenção. Eu vou parar agora a videoaula e mostrar as coisas que a gente falou de uma maneira mais aplicada. Vamos lá? Então, primeiro, vou mostrar aqui para vocês no Google, ó, se quiser baixar no Python, certo? Aqui é o ambiente do Python. Você baixar, fazer o download, né? Tem documentações, tem várias coisas úteis aqui. Tá? Aqui é para você, né, baixar ele, certo? Baixar, aí ele vai abrir essa listagem para você, você procura o que lhe interessa, baixa o executável e baixa o ambiente de trabalho. Eu não vou fazer isso porque a gente vai usar o Jupyter, né? Tá? O Jupyter é por aqui, pessoal. Ó. Nesse site aqui da Anaconda, né? Ó, kit de ferramentas de ciência de dados. Você faz o download aqui dele, certo? Ó, ele tem esse monte de coisa dentro dele. Ó. Cada bichinho desse aqui faz uma coisa diferente. Muitos são módulos do Python, certo? Outros são ferramentas de machine learning, tá? Esse aqui é do módulo do Python, científico, Python também. Tá? Eu não conheço tudo isso aqui não, mas muito aqui, disso aqui vai estar dentro do Anaconda. E aí quando você baixa o Anaconda, instala ele, ó, e aí você abre, ele vira essa plataforma aqui, ó. Aqui as ferramentas, tá vendo? Tá? Aí você por aqui, ó, você pode executar o Jupyter Notebook, né? Eu já instalei ele também por aqui, né? Mas aqui no Anaconda você tem, ó, ambientes de trabalho, você tem áreas de aprendizado, ó, com documentações sobre o Jupyter, vídeos, treinamentos, tá vendo? Comunidade, onde o pessoal compartilha dados, conteúdos, certo? Então, o Anaconda é uma suite, onde você vem buscar o que você quer para trabalhar em ciência de dados, né? Nós vamos pegar esse cara aqui, o Jupyter Notebook. E aí o Jupyter Notebook, meus amigos, quem é no fim das contas é esse cara aqui, ó. Quando eu executo ele, tá? Ele abre isso aqui para mim, ó. Tá? Isso aqui é a maquinazinha virtual, rodando no ambiente Anaconda, que vai executar os comandozinhos que eu quero do Python, tá? No formatozinho IPYNB, tá? Que é o formato dos arquivos. Então, vamos lá, aqui no pronto. Quando você abre, ó, ele vem com essa cara aqui, ó. Tá aqui as pastas, ó. Aí eu criei uma pasta aqui para o ISP, certo? Você pode criar novas pastas a qualquer momento. Aqui, ó, new, ó, tá vendo? Ó? Folder é pasta, né? Terminal é uma daquelas maquinazinhas virtuais, né? Python 3, ó, é o programazinho que a gente quer. Então, dentro de uma pasta desse aqui, eu criei de um curso da engenharia, disciplina de programação, tá? E aí eu estava com ele aberto, mas eu vou desligar ele aqui, e aí eu vou fazer uma rápida execução aqui para você entender. Estou apagando uma que já tinha, certo? E aí eu vou criar uma nova, ó. New, Python, aí ele abre uma nova pasta, tá vendo? Essa pastazinha, ela não tem nome, e aqui já é a linha, ó, tá? A linha, ela está como código, e aqui eu posso botar, ó, 3 mais 5, né? Aí quando eu dou Shift Enter, ele executa, ó, dá 8, certo? Aqui eu posso mudar de código para Markdown. Aí Markdown eu já boto aqui cerquilha e digo primeiro comando, tá? Isso aqui tá em codificação Markdown, ele vai transformar para HTML. Quando eu der Shift Enter, ele vai mostrar a aparência disso no ambiente web, ó, tá? Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Shift Enter. Opa, não é só um clique, é 2. Você tem com 2 aí, ele não vai mudar. Aliás, é a separação. Tem que separar para poder a codificação do Markdown funcionar. Ó, eu der Shift Enter, ó, ele fica assim, ó, negrito, né? Aí aqui eu posso executar o comando print, ó, print. Aí eu boto aqui, ó, print, aspas, ó lá, tá? Ele tá como code, tá vendo? Eu posso executar por aqui, ó. Aí ele printa, ó lá, para mim, certo? Aqui eu paro a execução, aqui eu posso ir, ó, navegar entre as células, tá vendo? Aqui eu posso copiar, recortar células, eu posso salvar esse arquivo, certo? Aquele que a gente conversou, ó, se você quiser apagar uma linha dessa aqui, ó, DD, apaga a célula, tá
tá vendo? Você pode adicionar uma célula, ó, B no teclado, aliás, não dentro da célula, mas fora aqui, ó. B, ele bota um abaixo, A, ele bota um acima. Ó, se você quiser que o código vire Markdown, ele está como código, né? Você bota M, ó. Opa, tem que clicar fora, desculpa. Ó. Clica na célula. Ó, M, ele vira Markdown. Y, ele vira código, tá vendo? Para acelerar o seu processo de trabalho, tá vendo? Então, aqui, ó, vendo lá, se a gente botar o print com letra maiúscula, ó, ele vai dar problema, que a gente tinha mostrado lá. Ele vai dar erro, ó. Tá vendo? Quando você dá o Shift Enter, ele diz que dá erro. Só porque você botou o maiúsculo, né? As variáveis, ó, a gente declara aqui, ó, A igual a 2. B igual a 3, né? E aí você dá, se você só quando a gente dá só Enter, ele vai jogando o código para baixo. Então, aí bota print A mais B. Quando você segura o Shift e dá Enter, aí ele executa o código, entendeu? Print, ele vai só botando o código para baixo. E aí, se eu quiser comentar o código, ó, eu digo aqui, abre a cerquilha, dentro do ambiente code, digo assim, A recebe valor 2. Isso aqui para ele não é código, é só comentário. Então eu dou Enter, ele executa normalmente. Se eu tirar isso aqui, ele vai dar problema. Ó. Ele não vai entender isso aqui. Então, como é que eu comento o código? Isso aqui. Essas coisas, depois que eu terminei de fazer o meu código, eu salvo ele, tá? Aí como é que eu salvo ele aqui? Eu clico no botãozinho salvar. Certo? Ele salvou. Aí eu posso voltar aqui nas pastas, ó, você vai ver que ele está aqui rodando e salvo, só que com esse nome assim, ó, Untitled, tá? Então é melhor você vir aqui, ó, Save As, aí você dá um nome para ele, você pode dizer primeiro programa. Aí você salva, aí agora ele vai ficar aqui, ó, primeiro programa, e aí você pode já fechar ele aqui, que ele está salvo aqui, ó, primeiro programa. Se o nome ficou errado ou não ficou legal, você clica aqui, tá? E aí você pode dar, vamos dar um shutdown para ele sair da máquina virtual. E agora sim ele não está sendo executado e você pode vir aqui, por exemplo, duplicar, renomear, mover, tá? Então, rename. Você pode botar aqui, ó, primeiro comando ou primeiro programa. Pronto. Extensão YP e IPYNB, né? Que é a mistura de Python com Jupyter Notebook, tá vendo? Notebook, né? PI Python, tá? É assim que dá para entender o que está acontecendo. Então, pessoal, com isso a gente, né, encerra essa parte da segunda videoaula. Obrigado pela atenção. Essas partes mais detalhadas do uso do Jupyter, vocês vão entender à medida que a gente for apresentando mais coisas no código, do uso desse ambiente, tá bom?